Somos um complexo psicobiofísico, moral e espiritual, ou seja, um gigantesco condomínio multidimensional que necessita urgentemente despertar. O ser desperto tem a noção exata de sua origem. A compreensão precisa de sua natureza divina e a perfeita lucidez de sua destinação. Para tanto, basta-lhe utilizar a chave dos céus à sua disposição, o amor ao semelhante como a si próprio, ou seja, fazer aos outros somente o que gostaria que ele fizesse. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência, o ensino universal dos espíritos. E hoje ficamos de falar desse ser multidimensional que somos, as múltiplas realidades. Se interessar pela pauta, se uma dimensão, por exemplo, do corpo biológico pode interferir no corpo perispiritual e etc., e assim por diante. Se uma doença física pode gerar uma doença psíquica, emocional, moral e espiritual e assim por diante também. Se você se interessa, fique conosco, vamos estudar juntos. Gratidão a vocês, internautas, telespectadores, ao César Ayala que nos conduz até vocês, às emissoras parceiras, às empresas parceiras, a todos os colaboradores que nos ajudam nessa espaçonave de luz. Desde os equipamentos, o estúdio, a eletricidade, toda a tecnologia, a internet, enfim, tudo e todos os seres que, em nome do Cristo, em nome de Deus, nos auxiliam direta ou indiretamente, a nossa mais profunda gratidão. Começamos com essa leitura extraída da página 187 da obra O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. E tem uma outra leitura antes de voltar ali para estudarmos, que é da página 116, que nós começamos na fundamentação e necessidade do estudo para alçar voos mais proveitosos para o futuro. E colocamos 4 citações, a primeira de Allan Kardec, depois de Joana de Ângeles, as demais de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco. Então, no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje que até hoje são insolúveis. Então, no conhecimento do perispírito já teremos a chave de muitas situações que até hoje são insolúveis. Poderíamos dar um exemplo: a fibromialgia, o câncer e outras problemáticas. Aí começa a Joana de Ângeles. A análise do perispírito demonstra que a personalidade resulta da experiência de cada etapa, mas a individualidade é a soma de todas as realizações nas sucessivas reencarnações. A individualidade é o espírito em si mesmo que reúne as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, como fazer e quando realizar. E termina a autora. As criaturas são todas multidimensionais, possuindo características comuns, resultado da perfeita reunião dos arquétipos que constitui cada individualidade. Então vamos pensar a respeito. Então, se somos esse complexo psicobiofísico, moral e espiritual como personalidade,
mas a individualidade é a soma de todas as nossas vivências. A personalidade atual é a soma dessas etapas, mas quando encarnou, já trouxe conteúdo de outras etapas. Colheu dos arquétipos da coletividade e da natureza. Formou uma nova realidade. Por isso que em sua imensa complexidade, o espírito, a individualidade, expressa-se por intermédio do eu superior, do Cristo interior, para enfrentar no eu individual, que é a personalidade, tendo como consciência central neste eu individual a alma, o eu pessoal, para enfrentar as experiências de outras etapas e construir novas realidades. E compõe-se do consciente, do subconsciente, do perispírito e do corpo, esta nova configuração, que além de somar, porque a autora também narra que o ser humano é um conjunto de experiências que lhe forma o caráter, a personalidade. Ser humano. O homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito, o princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. E agora mais algumas observações de quem sugeriu o tema. Rosa Sanches. Esse ser abnegado que nos ajuda na correção gramatical dos livros. Ela participou do primeiro, juntamente com a Célia Firmino, e agora do segundo, auxiliada pela Marlene Maciel e pela Mária Souza e também a Neuza Marques. Então, nós assistimos uma entrevista de uma pesquisadora, podemos dizer, de uma cientista que fala dessas múltiplas dimensões. E ela fez esse comentário. Então, tudo o que faço, de alguma forma, influencia meu ser de outras dimensões? Uma pergunta. Por isso que quando eu mudo, o mundo se transforma? Perguntas sábias. Se eu tenho um pensamento negativo, uma experiência negativa, eu influenciarei negativamente esses meus outros eus? E o contrário também? Quer dizer, eles podem influenciar-me? Ou pensamento positivo? Essa é uma forma de experienciarmos de tudo de maneira a evoluirmos mais rapidamente, se tivermos noção de tudo isso. Serão essas as maneiras de Deus ou da suprema inteligência manifestar-se no mundo, ou seja, por intermédio de nós, criar, experienciar através de nós. Essa é a visão de Leon Denis. Deus se expressa, se experimenta por nosso intermédio. Somos tão necessários a Ele quanto Ele a nós. Eu também influencio todo o meu entorno com o meu modo de agir. Há pessoas que captam tudo o que a gente pensa. Todas as pessoas que estão do nosso estágio para cima captam o que a gente pensa, nesse sentido que você está falando. Mas tem pessoas antes de nós que também captam. Os pré-humanos, por exemplo. Eles copiam os nossos pensamentos. Os animais também. Tem animais que faltam falar, porque leem os nossos pensamentos.
os nossos sentimentos. Só não acessam ou entram na nossa faixa os seres que não pensam como pensamos. Aí eles vão encontrar resistências. Mas os seres que pensam como pensamos e os que desejam pensar como pensamos, no caso dos pré-humanos, dos animais, até vegetais com os quais interagimos, a água e etc., eles captam. Porque Maria, João de Deus, em Cartas de uma Morta, e colocamos o conteúdo no segundo livro, seres encarregados de executarem os decretos do Altíssimo, retornam ao reino mineral, vegetal, nos quais, nesses reinos, essas consciências embrionárias saturam-se das forças astrais emanadas desses luminares por intermédio dos pensamentos. Ou seja, eles encarnam realidades, porque o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo, nestas consciências embrionárias, influenciando-as em seu crescimento. E sigamos. E nós captamos tudo que os outros pensam? Depende do nosso estágio evolutivo e com qual objetivo. Apenas não conseguimos entender claramente. Isso é fato. Mas sentimos a qualidade da energia positiva ou negativa, boa ou má. Ela faz a pergunta: sentimos a qualidade negativa, boa ou má? Sim. E nós captamos tudo o que os outros pensam? Apenas não conseguimos entender claramente? Mas sentimos a qualidade da energia positiva ou negativa, boa ou má? É um fato. Acontece muito, com várias pessoas, o que a pessoa está emitindo em termos de vibração. Isso acontece muito. E a outra sentir do outro lado. E assim sucessivamente. Ela coloca várias observações. O motivo de vivermos em diversas dimensões será para experienciarmos mais globalmente de tudo e evoluirmos mais rapidamente? Agora, na quinta dimensão, não sei se vou merecer estar lá. Você já existe lá. Na verdade, você existe em todo o cosmos. Em que as fitas de nosso DNA serão acessadas, não sei se esse é o termo correto, ou serão duplicadas. Ou nós podemos acessar essas com maior informações. Teremos uma ideia mais clara dessas outras dimensões? Com certeza, sem dúvida. O pensamento positivo ou negativo será visível, é um fato, os sentimentos também. Então, a nossa disciplina mental deverá ser cada vez mais consciente e mais contundente. Então, vejamos. Então, nesses propósitos de compreensão desses estudos, no projeto Despertar da Consciência, no Instituto Despertar da Consciência, na espiritualidade, nós já estudamos mais de 80 dimensões do corpo biológico, embora mais de 380 já foram mapeadas, que existem. Quando falamos da ciência acadêmica, eles admitem, já se comprova, 11 dimensões. Mas já se admite que se não estudarmos de 26 a 50 dimensões, não entenderemos nem os átomos do sistema periódico. 50. Numa dimensão, os universos são infinitos. Só numa. Num universo, antes era em torno de 200 bilhões de galáxias. Agora, 1 trilhão
e 200 bilhões, que é 10 vezes mais. Ou melhor, mais do que isso. Eu fiz 5 vezes, 6 vezes mais. E ao mesmo tempo, Allan Kardec registrou e depois alguém organizou, confeccionando obras póstumas. Em Fotografia e Telegrafia do Pensamento, ele narra: um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E se somos seres multidimensionais com quase a idade do universo, segundo Joana de Ângeles, as duas informações são desse espírito, em vida, desafios e soluções, todas as criaturas são multidimensionais, como eu li agora há pouco, e ao encontro da paz e da saúde, ela narra que temos quase a idade do universo como espíritos. Assim, fazendo uma análise simples, só de um átomo, dos 10.000 existentes, só dentro de uma das 280 milhões de moléculas, constituindo somente uma das 600 trilhões de células humanas em nosso corpo biológico. Essa cifra é de Deepak Chopra, 600 trilhões de células. Mas para estudos antigos da maçonaria, 200 quintilhões de células. E mais de 90% vírus, ultravírus, vermes, micróbios, bactérias, etc., que formam a base de sustentação do próprio corpo. E lembrando de Ramatiz, em Fisiologia da Alma, a informação está no capítulo 9 do nosso livro, quando fala das origens do câncer. Todo o nosso universo biológico e o universo perispiritual são constituídos, esses dois universos, de elementais. E existem elementais compondo os elétrons, segundo ele, segundo Aulus, os fótons, e assim, desde a origem de dois espíritos, princípios inteligentes, formam a primeira consciência elemental, que é uma dimensão, a dimensão da matéria elementar. E esse ser nasceu do psiquismo divino, outra dimensão. E vai compor uma dimensão diferenciada, o éter cósmico, outra dimensão, o fluido cósmico. Isso dimensão em termos globais, fora as subdivisões. A dimensão da matéria mental, da energia mental, da bioenergia, dos infracorpúsculos, dos elementos subatômicos, atômicos, os átomos. Tudo são dimensões. Se você pegar, ou se nós pegarmos dentro de um átomo, no mínimo ele tem 7 dimensões, 7 camadas vibracionais, 7 dimensões. A Terra, grosseiramente, se começar a estudar, 7 dimensões. Se formos paredamente estudar o nosso corpo, 7 chakras, 7 dimensões. Embora estudamos 8 chakras, somando o Kundalini. Isso falando dos chakras principais. Agora, quando vamos observar um chakra, ele é feito de uma infinidade de chakras menores. O coronário, 972 chakras menores, que são virtudes. 972 dimensões diferenciadas. O frontal, 96 dimensões. O laríngeo, 16. O cardíaco, 12. E assim vamos avançando. O gástrico, 10. O esplênico ou vital, 6. O genésico, 4. O Kundalini, 3 dimensões.
Mas quando falamos de 3 dimensões no Kundalini, estamos falando uma dimensão seria o reino mineral. Mas quantas dimensões esse reino possui? A outra seria o vegetal. Quantas dimensões também? A outra seria o animal. Mas se falando do centro genésico de 4 dimensões, nós estamos falando da energia criadora do universo, a energia sexual. Quantas dimensões produz? Ou essa dimensão constitui? Porque ela gera desde elementos infraatômicos, subatômicos, atômicos, átomos, moléculas, células de energia. Quando chega no centro vital, já são almas vitais, com essas múltiplas dimensões. Se um átomo tem 7, 10.000 átomos dentro de uma molécula, 280 milhões de moléculas em média dentro de uma célula, imagine só uma célula, um tecido, um órgão. Por isso, se você tocar em qualquer parte, na palma de sua mão, ou em qualquer ponto de sua orelha, ou na planta dos pés, você está tocando o corpo inteiro, ou o universo inteiro. Porque o corpo é uma cópia perfeita do universo. Mas um átomo também é. E se o universo tem esse número enorme de galáxias, imagine quantas dimensões tem um universo e quantas dimensões menores nas galáxias, constelações maiores, menores, sistemas solares, etc. Mas o que nos interessa é o seguinte: vamos, a partir de agora, pensar numa nova possibilidade. Vamos esquecer as 380 dimensões do corpo, por enquanto. E só imaginar os elementos que usamos para a sua alimentação. O Sol. Quantas dimensões essa estrela possui, que gestou esses planetas e depois eles e os seus satélites, conectadas a outras pelo universo afora. E assim, compreendendo que um único átomo tem tudo que tem na Terra, ou tudo que tem no universo. E agora nós vamos imaginando esses alimentos. Quantas vidas compõem a vida? De onde estão vindo? Porque a mente dos Cristos pega do Supremo Arquiteto, o Evangelho que dá origem a tudo, e abastecem os sóis, as estrelas. Se um átomo é uma cópia perfeita do Sol, André Luiz, um átomo se assemelha a uma estrela de hidrogênio, onde os planetas seriam simbolizando os seus elétrons. Assim nós vamos imaginando esses cenários. Mas esquece agora, vamos ficar apenas com um modelo organizador biológico que gerencia esses recursos que entra no cenário biológico. 3 dimensões conceptuais. A do princípio vital, a do fluido vital e da energia vital. A primeira dimensão gera esses elementos subatômicos. A segunda confecciona os átomos e moléculas. Uma gera a vida, a outra nutre. E a terceira, os psiátomos. No primeiro núcleo deles, o início dos psiátomos,
o bioma. E tem 4 funções, e mesmo sendo funções, são dimensões. Uma regida pelo catabolismo e o anabolismo. Então ela vai catalisar e anabolizar. Vai assimilar e devolver em parte. E essa está conectada com uma das dimensões do centro Kundalini. Ou melhor, com as 3 dimensões do centro Kundalini. Ela vai receber esta oferta da natureza que vem de todo o universo cósmico, sintetizada, esse energismo sintetizado nos elementos que nós estamos recebendo pelo sol, pelo ar, pela água, pelo alimento. E esse éter químico, que é o nome desse personagem, tem o dever perante as leis de equilíbrio do corpo de fazer esta seleção. Se não temos a educação, o conhecimento devido, trazendo alimentos em demasia, esse personagem com a sua equipe sobrecarrega-se. E não conseguindo fazer o exame de seleção, porque nem tudo que entra em nosso corpo fica. Nós assimilamos a cenoura, o abacate, o pepino, o rabanete, menos de 100% do que é engolido é assimilado, o resto vai ser excretado. E é esse éter químico que faz esse processo, em linhas gerais. Mas se soubermos o que estamos fazendo, nós vamos mastigar mais, facilitando o seu trabalho. Mastigando mais, mentalizando o que pretendemos, nós vamos enriquecendo os elementos, componentes dos alimentos e facilitando o seu trabalho. E como a saciedade está na boca, nós vamos assimilar o necessário. Mas se pensarmos que é o estômago cheio, vamos trazer um absurdo. E ele não dando conta, ele vai pedir socorro para o superior, que é o éter vital. E o éter vital está conectado ao centro genésico, onde ele deveria estar usando o conteúdo selecionado por esse para gerar vida. E ele está vindo para selecionar a matéria-prima. E desfalca os trabalhadores de lá. E quando chegar o momento de ser usado esta força criadora para moldar esses elementos, para criá-los, se nós usarmos o sexo em desalinho, de forma desgovernada e a energia sexual, não vamos ter lá a força suficiente para gerar o que nós necessitamos na manutenção do próprio corpo. Porque nós esvaímos o energismo. Porque sexo, o mecanismo do centro genésico é espírito, com E minúsculo, uma infinidade deles, e vida, está gerando vida. Só que é a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Tem que ser dentro desses 2 parâmetros. Isso precisa estar a serviço da felicidade, que é a paz de consciência à luz do dever cumprido, ou da harmonia do universo. E, ao mesmo tempo, a energia sexual como recurso da lei de atração, que é a lei de amor para reger a matéria-prima, para formar a matéria inorgânica e orgânica. Então, como recurso da lei de atração, ela gera cargas magnéticas em todos os seres, face às potencialidades das quais ela se reveste. E ela é inerente à própria vida. Atração, repulsão, essas cargas magnéticas. Dependendo de como pensamos,
nós dizimamos os espermatozoides, os óvulos, ou deformamos para gerar a vida para um ser encarnar. Ele pode vir com lesões por nossa ignorância e incompetência, ou um corpo perfeito. Mas nós estamos também gerando vida para nós, usando o sexo e a energia sexual como força criadora. Então, assim, essas duas dimensões. E quando usamos o sexo em desalinho, comemos em demasia, desfalcamos os trabalhadores desse santuário divino. E aí falta recursos para a geração de átomos, moléculas, células, tecidos, na manutenção do próprio corpo. E sobrecarregando este com atividades que não condiz com o equilíbrio, nós vamos requisitar funcionários do terceiro. Esse é o éter vital. O primeiro, o éter químico. O terceiro, o éter luminoso, que gerencia os sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. E quando desfalcamos os recursos por comer em excesso, sexo em desalinho, nós vamos buscar do outro para ajudar no equilíbrio. Aí vai complicar a visão, audição, tato, olfato e paladar. E quando usamos indevidamente a visão, agora regida pela maledicência ou benevolência. Se pela benevolência, tranquilo. Mas pela maledicência. A audição para a fofoca. Assim como a palavra, dando sequência, e os demais sentidos. Aí nós vamos diminuindo a visão, a audição e tudo como eu falei. E nós sobrecarregamos as almas que deveriam estar sendo promovidas do éter químico para o éter vital, do éter vital para o luminoso e do luminoso para o refletor, para transformar estas pequenas criaturas em almas vitais, e de almas vitais no luminoso foram criadas no éter vital. Os elementos vieram pela intervenção do éter químico e agora tornam-se almas instintivas, a gestação de novos instintos para a ressignificação do nosso comportamento e de quem comanda o universo, principalmente o modelo organizador biológico e o físico. E quando nós vamos enviando um conteúdo indevido, canalizado pelo éter químico em demasia, nós desequilibramos o éter vital, que desequilibra o luminoso, que desequilibra o refletor. E desequilibra o subconsciente, que deveria manter, preservar a vida em perfeita harmonia. E agora a vida adoece. Só até aí. E se continuarmos com os desequilíbrios instintivos, atendendo os apetites instintivos, porque agora chegou lá uma desconfiguração, porque começou o excesso no éter químico, com alimento em demasia, depois uso inadequado da energia sexual e do sexo, dos sentidos, e agora temos lá seres incapacitados, imaturos, e vai perturbar o cenário que às vezes antes estava harmônico, em cada um desses setores. E agora, as sensações que vão ser gestadas a partir desses instintos, a semelhança do que acontece em nossa educação, vergonhosamente em nosso país, hoje, que foi a falência, estamos tentando recuperar, mas vai levar décadas.
não se reprova alunos. O éter químico está ali para reprovar quem não tem competência para entrar no corpo. Mas se não tem equilíbrio desses instintos que está pedindo que não devem, de seres desequilibrados aqui nos instintos, no subconsciente, que está pedindo isso em demasia. E às vezes influenciada pelas sensações e pelas emoções, paixões, sentimentos, que vai desequilibrando tudo. Se chega a esses instintos que agora já pertencem ao perispírito de fato, o modelo organizador biológico, a camada mais simples deste, mas esse campo pode transformar-se no instintivo e depois as sensações, as emoções, os sentimentos, os pensamentos. E se chegar a esses seres nesses estágios de sensações, eu mato para ver o tombo, não mato mais por necessidade. Eu quero lembranças tormentosas, que são as memórias que nós chamamos de emoções, que registraram as cenas. Quanto mais tormentosas, mais vai alimentar as emoções que já estão desequilibradas, que vão desequilibrar os sentimentos, que vão perturbar os pensamentos e a inteligência intelectiva, a emotiva e espiritual. Agora, moralmente, a alma está doente, porque a parte moral na alma são essas três inteligências. E se não houver mudança nisso, isso afeta o espírito, porque esses recursos podem atravessar. Normalmente, eles param por aí, porque se não tiver a roupa nupcial, não atravessaria, mas perturba, porque está na fronteira. Imagine a colônia nosso lar tendo como fronteira o umbral. Os cuidados que precisamos ter para não sofrer as influências e mesmo assim a colônia inteira, principalmente nos menos habilitados, fora influenciada pela alimentação. Perderam o equilíbrio do alimento pela respiração, pela luz, pela água. E chegaram o desequilíbrio quase a colônia inteira. Foram décadas de trabalho do governador e pelo um esforço extremo e depois no final 200 especialistas de planos superiores vieram para ajudá-lo a reparar isto. Está percebendo o ser multidimensional que somos? Então, se não tomarmos ciência e adquirirmos consciência deste ser, para que a cura do corpo, a disciplina deste, já pode facilitar a cura da alma. Posto que a cura da alma talvez seja mais difícil. Então, pelo menos, evitar os excessos de variada ordem. Ter a consciência do que necessitamos de fato. E comer para viver. Porque se eu tiver a consciência exata, conforme nós lemos no livro. Não sei se desmarcamos. Desmarcamos. Se tivermos a consciência exata da nossa real destinação ou de nossa real responsabilidade, está aqui na página 187. Somos um complexo psicobiofísico, moral e espiritual. Ou seja, um gigantesco condomínio multidimensional que necessita urgentemente despertar. Esse complexo, principalmente a alma e depois o restante, via de regra, já está desperto. Então, o ser desperto, no nosso caso, tem a noção exata de sua origem, a compreensão precisa de sua natureza divina e a perfeita lucidez de sua
destinação. Agora, para isso, ou para tanto, basta-nos o quê? Utilizar as chaves dos céus à nossa disposição. O amor ao semelhante. O amor é força que gera e nutre, lei que organiza e mantém. Então, desde a origem desse amor como substância, usar de forma adequada. O amor ao semelhante como a nós mesmos, aos semelhantes alimentos, tudo que vem ao encontro de nossas necessidades. Ou seja, fazer aos outros somente o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, diante dessa realidade colocada por nossa amiga, com as várias interrogações, rapidamente nós vamos pensar uma a uma, rapidamente. Então, tudo que eu faço, de alguma forma, influencia o meu ser de outras dimensões? Não tenho dúvida. Mostramos aqui dentro dessas dimensões, só que todas elas estão conectadas às outras. Então, o que esta alma, personalidade, está fazendo, ela própria é constituída de subpersonalidades que pertencem a essas outras almas, que enviaram parte de si para confeccionar esta. A semelhança do que já falei a vocês na obra de Rustang e em outras obras como Maria de Nazaré, pelo menos os originais, quando, ao preparo da encarnação do Cristo, peixes de águas profundas vieram para a tona se apresentar para fazer parte desse corpo. Os seus filhos, entregando-se ao holocausto para fazer parte desse corpo. E assim como os trigais e vários outros seres do reino vegetal, mineral e etc. Então agora estamos vendo aqui que o cuidado que temos nesta dimensão, agora colocando como uma única dimensão a alma encarnada, reflete, como Kardec coloca, um pensamento bem arquitetado ou não. Vai interagir com todas as nossas vivências, vai perturbá-las ou facilitar, enviando equilíbrios ou energismo equilibrado. Então, em tudo que faço, de alguma forma influencia meu ser de outras dimensões? Sim, no mínimo, vocês sabem, entra em perfeita harmonia num ambiente desarmônico. No mínimo você sente um desconforto, por mais que você não entre na frequência. Às vezes você se sente quase asfixiado no ambiente. Então é isso que esses outros cenários, mesmo que sejam mais evoluídos e equilibrados em nós, imagine o corpinho de Francisco Cândido Xavier. Ele ficava naquelas condições por aqueles seres sofridos que lhe buscavam socorro. Por mais evoluído que fosse, ainda sofria as influências no seu próprio corpo e, quiçá, às vezes, estados de profunda tristeza em sua própria alma e algo parecido. Por isso que quando eu mudo, o mundo se transforma, não tenho dúvida. Leon Denis e vários outros autores, como Hermínio Corrêa de Miranda, Joseph Gleber e tantos outros. O amor cobre a multidão de equívocos. Então, um ato, um gesto nobre ou enobrecedor reflete em todas as dimensões. O amor cobre a multidão de equívocos. Se eu sou a síntese de várias etapas, um gesto de amor aqui reconfigura todas as etapas. Ou um gesto perturbado vai perturbá-las ainda mais. Se eu tenho um pensamento negativo, uma experiência negativa, eu influenciarei negativamente esses meus outros eus? Principalmente se eles ainda não estão tão maduros como deveriam para não receber e assimilar tais influências. Mas dependendo da maturidade, e olha que são muitas vidas
ainda no estágio primitivo em nós, no mundo de provas e expiações. Outras, no de regeneração, nos mundos felizes, e até nos celestes e divinos temos a essência crística nossa que está por lá. E o contrário também, o negativo e o positivo. Essa é uma forma de experienciarmos de tudo de maneira a evoluirmos mais rapidamente? Não tenho dúvida. Por isso que Chico Xavier evoluiu mais de 100 etapas numa só etapa. O que ele fizera aqui, refletindo em todos os seus outros eus. Serão estas as maneiras de Deus, a suprema inteligência, manifestar-se no mundo, criar e experimentar através de nós? Não temos dúvidas. Nós somos os ramos, o Cristo é a videira, estamos nele. Ele se expressa através de nós e Deus por intermédio dele. Em sua imensa profundidade, lembra? Disse agora há pouco. O Espírito se expressa por intermédio do Cristo interior, que se expressa por nosso intermédio. Então, assim como fazendo parte, como está no livro com o próprio Kardec, na página 39 do nosso livro, que a alma do mundo, que é esse Cristo, é constituída de todos os seres encarnados e desencarnados. Então, considerai, pois, todos os espíritos, com E maiúsculo, encarnados e desencarnados, como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazer a Terra progredir ao mesmo tempo em que eles mesmos progridem. Então, nós fazemos parte ainda de espíritos que fazem parte do Cristo. Tudo um dentro dos outros, como átomos dentro de uma molécula dentro de uma célula dentro de tecidos e assim por diante. Então, é a coletividade de todas essas inteligências encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegado superior, o Cristo, que constitui propriamente falando a soma de tudo, a alma da terra da qual cada um de vós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo, sob a regência do Espírito-chefe, o Cristo. Ele é a cabeça, os outros são os braços. Está mais ou menos claro? Então vamos seguir. Eu também influencio todo o meu entorno com o meu modo de agir? Sim. Um pensamento vai conectar-se com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Isso é um fato. Eu posso ajudar na evolução do mundo fazendo a reforma no meu mundo. Se eu mudo, o mundo muda porque eu estou conectado com esse mundo. Se um único átomo tem tudo que existe na Terra, conforme Khalil Gibran, e nós colocamos no livro, só pode ser que ele está conectado com tudo que existe na Terra. E conforme Joana de Ângeles, se ele é um universo em miniatura, ele está conectado com o universo. Por isso que nós estamos conectados com tudo que existe na criação. Há pessoas mais evoluídas que captam tudo que a gente pensa? Não tenho dúvida disso. Por isso que Jesus, antes mesmo de pensarmos, ele já sabia o que iríamos pensar. E nós captamos tudo que os outros pensam, apenas não conseguimos entender claramente, mas sentimos a qualidade da energia, positiva ou negativa, boa ou má. É uma pergunta. Sentimos isso? Claro. Por mais simples que seja a pessoa, ela sente um bem-estar na presença de alguém positivo ou um mal-estar na presença de um ser negativo. Se não sente na hora,
vê o desastre depois, que a plantinha seca, o animal adoece, às vezes até perde a vida, por mais que não, e às vezes a própria pessoa adoece. Então seria as principais. De modo que quanto mais consciência tivermos acerca dessas realidades, mais fácil vai tornar a nossa vida, a nossa felicidade, a nossa plenitude. E, consequentemente, um ser com esta consciência, que, por sinal, esse é o cerne do assunto do terceiro livro, que é entender essas conexões com maior profundidade. Nós estamos indo devagar ou devagar para chegar depressa, não atropelando as coisas, fazendo por etapas. Por isso, convido a vocês a pensar a respeito disso. E a partir de agora, antes de interromper a vida de quem quer que seja para usá-la como alimento, veja lá o que vão fazer. Porque dependendo de como colhe uma simples fruta, você desequilibra a árvore inteira, dependendo da maneira descortês. Ou um corte inadequado num vegetal, num animal, perde-se um energismo fantástico, ou a maneira, ou o instrumento que vamos usar. Então, quanto maior consciência tivermos que uma infinidade de seres estão aprendendo conosco, com os nossos gestos, estão lendo os nossos sentimentos, conforme está em nosso livro também, com Hermínio Corrêa de Miranda, em Alquimia da Mente. Então, os seres menores entendem o que nós estamos pensando pelos nossos sentimentos, porque o sentimento gerou o pensamento, de baixo para cima. E de cima para baixo, o sentimento gera o pensamento. Então, é pelos sentimentos que nós compreendemos o próprio pensamento, pelos sentimentos superiores. Então, pense a respeito dessa multidimensionalidade ou desse ser multidimensional que somos e, a partir de agora, pensar, sentir, falar e agir de forma mais consciente possível. E alimentar-se para viver. Trazer os elementos que nós temos condições de metabolizá-los na quantidade necessária. Como eu digo sempre, em mais de 80% das vezes não estamos com fome, estamos com sede. Então, se soubermos disso, a fome chega e você toma água. Um copinho d'água engoles. Espera meia hora. Se você realmente estava com fome, a água te nutriu, pelo menos por meia hora. E de forma interessante, você vai comer de 30% a 60% menos, se era fome de fato. Senão, a fome vai passar. Ou antes mesmo de tomar a água, faça uma respiração. A água está no ar. E dependendo da respiração consciente, acalma-se a própria sede e a fome, principalmente a fome. Porque o ar alimenta o corpo em mais de 70% de tudo que ele necessita fisicamente para viver, sem falar dos alimentos psíquicos, emocionais e estímulos morais e espirituais também. Por isso que a respiração, na meditação, o relaxamento, a concentração, ao ponto dos yogis ficar dias, semanas, meses, anos, décadas, quase a vida toda, sem comer. Nada físico, sem beber, nada. Canalizam diretamente do ar ou diretamente da luz, interagindo com a natureza. Então fica o convite, fica o recado
E agora, rapidinho, faça os comentários, faça as interrogações, de preferência os comentários do que você entendeu e o que vem acrescentar. Mas se tiver alguma dúvida, questione. Se gostou, dê o seu gostei, que faz muita importância na relevância do vídeo. Tanto o seu comentário, o seu gostei. Deixe um alô, alguma coisa que você fale, já ajuda bastante. O seu gostei ajuda imensamente, o compartilhamento do vídeo, você se inscrevendo. Confirma sempre se você continua inscrito, se o sininho está ativado, se o seu gostei permanece. Se não, clica de novo, às vezes 4, 5, 6, 10 vezes até que ele fixa de novo. Nos ajude a ajudar você e a muitos outros seres. É tudo que mais queremos. Ser úteis e servindo pelo prazer de ser úteis para que possamos progredir sempre e encontrar em nós os recursos na compreensão e na solução de toda essa problemática do ser e de seu saber. Gratidão a vocês, internautas, telespectadores, ao César Ayala. Na quinta-feira temos o encontro, estaremos ao vivo. Podem trazer perguntas tanto da outra quinta quanto do domingo de hoje, já que nós vamos, no próximo domingo, estar gravado. Então, se você desejar fazer pergunta para ser respondida no próximo domingo, vá nos comentários rapidinho. Você pode esperar para quinta-feira, mas deixe o seu alô, alguma coisa lá no comentário que ajuda. Pergunte na quinta-feira, na qual estaremos juntos. E de acordo com o que o César nos falou, as lives do final do ano serão ao vivo. Se acaso ele ou a Aline ou os dois forem viajar, eles vão avisar e a gente grava para vocês. Relembrando mais uma vez, a nova série começa dia 27 de dezembro, Meditação à Luz do Dia, com 30 programas especialmente para vocês. Rapidamente vou divulgar aqui para vocês bem rapidinho, para que possamos desfrutar desse manancial. Nós começamos com a oração no segundo programa, ou no primeiro, de fato, da série. O primeiro, dia 27, é uma apresentação, uma consideração sobre a série. E falamos pouca coisa, falamos mais das visualizações e não falamos muito nessa série. Então, falamos na quinta-feira que passou e estamos falando agora. Oração, depois visualização, meditação, reprogramação, sublimação, planificação, que significa hora de ação, visualizar na ação, visualizar-se na ação, medir a ação, reprogramar-se na ação, sublimar-se na ação e planificar-se na ação. Depois, planejamento de um dia feliz, a arquitetura de um sono reparador, gratidão pela vida, alegria de viver, esperança de melhoras, servir pelo prazer de ser útil. São módulos de 6 programas cada. Depois, autoconhecimento, autodescobrimento, autoamor, autorrealização, autoiluminação, o ser de consciência desperta. Se quer saber maiores significados disso, assista a live de quinta-feira que passou. O quarto módulo, querer, saber, amar, o amor e o amar, depressão, causas prováveis e possibilidades de cura, doenças autoimunes e auto-perdão, disciplina do pensamento e reforma do caráter, ciente e consciente. Ciente eu sei, consciente eu sou. Pensar na verdade, o último módulo, sentir o que pensa, falar o que sente, viver o que fala, personificação, ou seja, personificar-se na ação. E finalizando com somos um. Namastê. Gratidão mais uma vez, César Ayala, internautas, telespectadores, as emissoras parceiras,
as empresas parceiras, TVC de Três Lagoas, Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas em Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo em Andradina, São Paulo, TV e Rádio Espaço Espírita em Santa Catarina e Canal Mais Brasil em Frutal, Minas Gerais. Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojaria Sol, Cotidiano, todos aqui de Três Lagoas em Mato Grosso do Sul, empresas parceiras, e Hotel Del Príncipe em Marabá, no Pará. A Neuza Marques, Alexandre Marques, Marcela Lima, Marcela Lemos, Jussara e Fernando Rocha, Marlene Maciel, Rosa Sanches, Mayra Souza, Pamela Ulho, Elizabeth Sobrinho, Elizabeth Henrique, Marília Gonçalves, Luiz Gonçalves, Vilma Camargo, enfim, tudo e todos que nos auxiliam de uma forma direta ou indireta, os que nos ajudam financeiramente ou de todas as formas. Deus os abençoe grandiosamente. Até já. Namastê.